Olá, hoje nós vamos falar dos produtos notáveis, né? Que são meios de resolver o produto de uma expressão de uma forma mais fácil. Por exemplo, aqui eu tenho x mais 2 ao quadrado. Se fosse para resolver de outra forma, a gente teria que fazer isso daqui vezes isso daqui de novo e fazer a distributiva, certo? Então ficaria mais complicado. Mas usando os produtos notáveis, tem as regrinhas que vai facilitar. Então aqui eu tenho o quadrado da soma, ou seja, tem um termo mais o outro ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma. Como que eu vou resolver quando tem o quadrado da soma? Eu vou considerar aqui esse aqui como primeiro termo e esse daqui como segundo termo. Então, temos a regrinha. A regrinha, ela nos fala que quando eu tenho o quadrado da soma, eu vou usar isso daqui, ó. Eu vou usar o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro ao quadrado, mais, porque é o da soma, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Aí agora eu vou resolver, x ao quadrado eu vou repetir, x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. Então eu vou repetir o mais 4x. E mais 2 ao quadrado, 4. Então essa daqui, ó, é a resposta. Agora quando eu tenho o quadrado da diferença, ou seja, é um termo menos o outro ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença. Então, a regrinha é a mesma, porém, nós vamos mudar esse sinal aqui, ó, porque ele vai ser negativo. Então, eu vou ter aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Eu vou pôr entre parênteses porque é mais de um termo. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4 vezes 5a, vai dar 20a, mais 5a ao quadrado. Então, eu vou elevar os dois, ó, 5 ao quadrado, 25, a ao quadrado, Então, essa daqui é a resposta. Agora, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, ou seja, o produto tem esse vezes aqui da soma pela diferença. Só que tem que ser os mesmos termos, tá vendo? Que aqui ó, tem A e 5. A e 5. A única coisa que mudou foi aqui que é mais e aqui é menos. Toda vez que acontecer isso, o produto da soma pela diferença vai ficar assim, ó. Esse aqui é o meu primeiro termo e esse é o segundo, né? Então, eu vou fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 5 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar ao quadrado, eu vou repetir, menos 5 ao quadrado, 25. Então, essa é a resposta, certo? Continuando com os produtos notáveis, nós temos aqui o cubo da soma e o cubo da diferença, ou seja, eu tenho uma soma, né, um termo mais o outro elevado ao cubo da soma, e temos o cubo da diferença. Então, qual vai ser a regrinha? A mesma coisa, ó, primeiro termo, segundo termo. Então, a regrinha é aqui, ó, o cubo do primeiro, então x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes, agora é o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. O cubo. Então, como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou resolver aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, x ao cubo, eu vou repetir, x ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado,
vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9x ao quadrado. Mais. Aí aqui, ó, 3 vezes x, 3x. Aí, 3x vezes 3 ao quadrado. Eu vou resolver primeiro aqui a potência. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes x vezes 3 ao quadrado é 9. Mais 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Agora, eu tenho que isso é x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 3 vezes 9 vai dar 27 vezes x, 27x mais 27. Então, essa daqui é a minha resposta. Então, olha só, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aqui da mesma forma, eu tenho o primeiro e o segundo. Porém, como é a diferença, vai mudar esses dois sinais, o primeiro e o último, certo? Então, vai ficar assim, ó. O cubo do primeiro, então, m ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Aí aqui, ó, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Aí, menos o cubo do segundo. Então, eu tenho aqui, ó, vou repetir. M ao cubo, aí eu tenho menos, ó, 3 vezes 2, 6, vezes m ao quadrado, 6m ao quadrado. Mais, aqui eu tenho 3 vezes m vezes 2 ao quadrado, 4, que é 2 vezes 2. Menos 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, agora eu tenho m ao cubo menos 6m ao quadrado. Aí eu tenho aqui mais 3 vezes 4, 12 vezes m, 12m menos 8. Então, essa daqui é a minha resposta. Agora, nós temos a fatoração. A fatoração é escrever de uma forma fatorada, separada, né? Essas expressões, essas expressões algébricas, certo? Então, eu tenho aqui, o primeiro que a gente vai ver é o fator comum. O que é o fator comum? Você vai descobrir algo que tem em todos os termos. Aqui a gente tem 2 termos, mas se fosse 3, se fosse 4, a gente ia olhar para ver se tinha alguma coisa em comum, tá? Aí alguém vai olhar e vai falar assim, professora, tem um x, porque aqui tem x, aqui também tem. Tá, então tem x. Eu vou pegar o de menor grau. Como assim? Aqui eu tenho 2, né, como expoente, e aqui eu tenho 1, então eu vou pegar o de menor, o que tem 1. E aqui eu tenho 2 e 4. 2 e 4 divide por 2. Tanto 2 divide por 2, como 4 também divide por 2. Então, é um fator comum. Então, o meu fator comum é 2x. Então, eu peguei 2x e pus como fator comum. Agora, eu vou dividir. Então, eu tenho aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu vou colocar, não vai precisar aparecer aqui porque tem mais termo, ó. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Que eu pego aqui, ó, x ao quadrado dividido por x, eu vou repetir a letra e subtrair, ó, 2 menos 1 daqui, K1. Aí eu tenho mais, vou repetir o sinal que tá aqui, 4 dividido por 2, 2, x dividido por x, 1. Então, não vai repetir aqui. Então, essa daqui é a minha forma fatorada. Aí, agora, por agrupamento. Agrupamento parece o fator comum, só que a gente vai fazer 2 vezes. Então, aqui, ó, eu vou agrupar. Primeiro, eu vou pegar esses 2 e depois esses 2. E vou olhar o fator comum. Então, 2x menos 4. O que eu tenho de comum em 2x menos 4? Aqui tem x, mas aqui não tem. Então, eu tenho somente o 2.
porque 2 e 4 divide por 2. Então, eu vou pôr 2 em evidência e vou dividir, ó. 2x dividido por 2, então, ó, 2 dividido por 2 é 1, não vai aparecer aqui. Aí aqui, ó, x dividido por não tem, então vou repetir o x. Menos. Aí eu tenho aqui 4 dividido por 2, 2. Então aqui tá mais, né? Então mais. Aí eu tenho 5x menos 10. X só tem nesse termo. Então, eu vou colocar como fator comum 5. Por quê? 5 e 10 divide por 5. Então, eu tenho 5. Aí, ó, 5x dividido por 5 vai dar x menos 10 dividido por 5, 2. Aí, agora, o que acontece aqui, ó? Eu tenho esse termo, 2x menos 2, e tenho esse, 5x menos 2. Então, a gente vai ver que aqui, ó, tem esses dois termos aqui em comum. Esse aqui e esse aqui, que faz parte dos dois, são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em evidência. Vou colocar x menos 2 em evidência. Agora, o que sobrou, então? Aqui não é mais, eu vou colocar... Aí, vai ficar aqui, ó. Isso tudo aqui dividido por ele, então, vai sobrar somente o 2. Aqui é mais. E aqui vai sobrar quem? O 5. Então, essa daqui é a minha resposta. Agora, o quadrado perfeito. Como que eu vou saber se o número é quadrado perfeito? Primeiro, ele tem que ter 3 termos. Então, aqui tem 3 termos. Agora, eu vou olhar aqui, ó. Isso aqui é o quadrado de quê? De x. Porque x ao quadrado, x ao quadrado. Isso aqui é o quadrado de quê? De 5. Porque 5 ao quadrado é 25. Agora, eu vou ver aqui no meio se ele vai dar 2 vezes esse vezes esse. Então, 2 vezes x vezes 5. Então, peguei, ó, 2, aí vezes esse. 2 vezes x, 2x. Vezes 5, 10x. Então, deu certo. Então, toda vez que dá certo de fazer isso daqui, aí eu vou pegar, então, o primeiro, x, e o segundo, 5. Aí aqui, ó, vai depender do sinal que tá aqui. Se for mais, aqui vai ser mais. E se fosse menos aqui, ó, menos. Então, aqui também seria menos. E isso daqui vai ser levado ao quadrado. Então, essa seria a minha resposta. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Para ser produto da soma pela diferença, é parecido com os produtos notáveis. Na verdade, é o contrário, né? Então, o que eu vou olhar? Para se encaixar nesse daqui, tem que ter somente 2 termos. Então, eu tenho aqui, ó, esse termo e esse termo. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro e segundo termo. Eu vou verificar se eles são quadrado, né? Então, x ao quadrado é o quadrado de x. Y ao quadrado é o quadrado de y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais esse. Então, ó, x mais y vezes esse menos esse. X menos y. Então, é o contrário lá do produto notável. Então, aqui, ó, o a ao quadrado, ele é o quadrado de a. E o 4, ele é o quadrado de 2. Então, aqui vai ficar, ó, a mais 2, ó, a mais 2, vezes a menos 2.